começa o programa falando sobre a saúde da mulher, entendendo um pouco mais sobre menopausa, sobre climatério, sobre menopausa precoce. Com ele que está sempre colaborando com a gente, que é ginecologista, obstetra, doutor Alessandro Neves. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber, viu? Uma alegria estar aqui. Obrigada, vou te convidar para sentar nesse cantinho. E a gente já entra no assunto, porque esse assunto é o mais solicitado nas minhas redes sociais. As meninas pedem o tempo todo. E eu entendo que realmente seja ainda um tabu e uma grande preocupação para as mulheres, né? É verdade. O que eu sempre costumo dizer é que muitas mulheres ainda, infelizmente, acham que a menopausa é o final da vida. Se a gente lembrar de 40, 50 anos atrás, com a expectativa de vida ao redor dos 60 anos, de fato era o final da vida, mas hoje, cada vez mais a gente podendo viver até 80, 90 anos, a gente pode dizer que, de certa forma, a menopausa é a metade da vida. Então, as mulheres ainda têm um longo período pela frente e aquelas mulheres que têm sintomas que fazem com que a sua qualidade de vida piore, elas precisam de tratamento porque elas ainda têm metade da vida pela frente e não precisam de sofrimento, né? Ótimo pensar assim, porque eu te confesso que a menopausa ainda é um tabu. Sabe que eu já passei do climatério, já sou uma mulher na menopausa e eu te confesso que no começo isso era constrangedor para mim. Eu pensava, nossa, mas eu não posso falar que eu tô na menopausa, vai parecer que eu sou velha, né? A gente tem ainda esse preconceito. Aliás, minhas amigas, preconceito que a gente precisa quebrar e juntas com a nossa união, porque como o doutor falou, a gente tem metade da vida pela frente e essa metade da vida pode ser maravilhosa, que aliás, eu estou experimentando isso, porque junto com a menopausa, e se a gente pode, com todos os tratamentos que daqui a pouco a gente vai falar, vem também uma serenidade, um pouco mais de sabedoria, de autocontrole, né? É verdade. Outra coisa que precisa ser quebrada é algumas mulheres que deixam de se sentir mulher, porque evidentemente que essa fase da menopausa, ela coincide com o final da vida reprodutiva. Então, essa sensação de que a mulher não pode mais gestar, em algumas mulheres pode dar essa sensação de deixar de ser mulher, o que não é verdade em absoluto. Então, como tudo na vida, eu costumo dizer, existem vantagens e desvantagens. Então, se a gente for olhar por esse prisma, uma das vantagens, por exemplo, é o fato de você não menstruar mais, não ter essa preocupação. Muitas mulheres sofrem com dor, com TPM, e é uma coisa que vai deixar de aparecer, vai deixar de existir na vida da mulher na pós-menopausa. Então, na verdade, é uma fase de adaptação. É um mecanismo absolutamente normal, não é uma doença. Infelizmente, traz sintomas para algumas mulheres, e essas mulheres podem ser tratadas sem problema nenhum, mas a gente precisa encarar isso como uma passagem, simplesmente uma mudança de fase e que pode ser feita da melhor forma possível. Maravilha. Ainda bem que você falou que para algumas mulheres traz sintomas, né? Porque você falou assim, não tem mais TPM, mas em compensação tem os sintomas, algumas, e eu acho que até a maioria, os sintomas desagradáveis do climatério, né? Isso que incomoda tanto as mulheres que me pedem para trazer esse tema aqui. Sintomas que a gente conhece, os calorões, a irritabilidade, tem outros? Bom, tem esses sintomas que são os mais evidentes, os calores, a irritabilidade, a perda de paciência, perda de sono, e cada vez mais tem se estudado a parte cognitiva. Então, principalmente aquelas mulheres que entram muito cedo na menopausa, hoje já está havendo uma relação com algumas doenças como o Alzheimer, por exemplo. Então, mulheres que entram na menopausa muito cedo e não fazem tratamento, o principal tratamento é o hormonal, elas têm uma chance um pouco maior de desenvolver algumas doenças de cognição, como é o Alzheimer, por exemplo. Mas outras situações podem acontecer. Por exemplo, a perda da massa óssea, que é uma coisa que a gente não sente, não dá nenhum sintoma. Quando uma doença dá sintoma é fácil, porque é um sinal de alerta para a gente se cuidar. Mas a perda da massa óssea, que pode resultar na osteoporose, não dá nenhum sintoma. E a osteoporose ela pode ser grave, porque uma batidinha que a gente enfrentaria normalmente pode significar uma fratura para quem tem osteoporose. Então, a queda do hormônio, principalmente do estrogênio na pós-menopausa, pode levar a esse tipo de consequência.
Um outro aspecto importante, só para a gente ter uma ideia, é uma mulher que tem uma menopausa muito precoce e não faz tratamento hormonal, ela tem 80% mais chance de ter uma doença cardiovascular do que uma mulher na mesma idade que tem a produção hormonal normal. Então, o estrogênio para a mulher, ele traz uma série de benefícios, tanto do ponto de vista das gorduras, do colesterol, da glicemia, do metabolismo de uma forma geral. A gente pode observar, por exemplo, que as mulheres antes da menopausa acumulam gordura no culote, os homens no abdômen. E depois da menopausa, as mulheres passam a acumular gordura da mesma maneira que os homens. Então, uma outra estatística, as mulheres que têm a menopausa na idade normal, até a menopausa, elas têm 4 vezes menos chance de infartar, por exemplo. Depois da menopausa, elas têm a mesma chance do que os homens. Então, esse fator protetor do estrogênio é que pode causar uma série de doenças que às vezes a mulher não percebe e também os sintomas que incomodam demais. Um sintoma muito importante que às vezes afeta o relacionamento e o casamento, que às vezes vem um casamento estável e sem nenhum tipo de problema, é a parte sexual. Porque a secura vaginal é uma consequência dessa queda do estrogênio. Então, são mulheres que tinham uma vida sexual dentro do casamento normalmente e passam a não querer mais, porque a secura vaginal leva à dor e, obviamente, ninguém vai querer ter um ato sexual com dor. Então, essa série de sintomas que são individuais, umas mulheres têm, outras não, quem tem, às vezes, tem mais ou tem menos, elas devem ser, não só podem, como devem ser tratadas. Ótimo. Agora, qualquer mulher pode ser tratada? Não. Quem não pode ser tratada? Essa é uma pergunta muito importante. A primeira coisa, antes disso, é a gente identificar quem é que precisa de tratamento. Então, há 20, 30 anos atrás, todas as mulheres na menopausa recebiam um hormônio. Então, isso não é mais assim. Então, hoje, nós tratamos 2 conjuntos de pacientes. Aquelas mulheres que têm sintomas, que, portanto, têm um impacto na sua qualidade de vida, ou aquelas mulheres que já têm algum comprometimento da massa óssea. Então, quem tem sintoma e tem problema no osso, são mulheres que precisam de tratamento. Agora, nem todas podem receber o tratamento, porque o tratamento ideal é a reposição de hormônio. Por isso que é fundamental a avaliação com o médico ginecologista. Então, eu destacaria as principais contraindicações. Se essa mulher já teve câncer de mama, ela não pode receber hormônio. Se ela já teve trombose, também não pode receber hormônio. Se ela tem algum problema grave de fígado ou se ela tem doenças muito graves, por exemplo, pressão alta e diabetes descontrolada, também não pode. Se tiver controlada, aí pode. Mas as principais é o câncer de mama, a trombose e problemas de fígado mais graves. Nenhum tipo de hormônio, porque hoje a gente sabe que existem os implantes hormonais, tem o gelzinho, enfim, tem outras formas de fazer essa reposição hormonal. Nenhum tipo de hormônio? Nenhum tipo de hormônio. E hoje a gente sabe que a melhor forma da gente fazer a reposição de hormônio para a mulher não é a via oral. Qualquer via que a gente utilize que não seja engolindo um comprimido é melhor para a mulher, porque quando a gente engole o hormônio, esse hormônio ele faz uma metabolização dupla no fígado, então judia mais do fígado. Então a melhor forma é quando você faz essa reposição hormonal ou através de adesivo, ou através do creme que é absorvido na pele, ou através dos implantes que têm sido cada vez mais usados. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, já quero que você vá mandando a sua pergunta, nosso WhatsApp está aberto e a sua participação para mim é muito importante, porque só tem sentido se a gente puder te ajudar. Então é o 11 9 50 45 18 40. Pode mandar a sua pergunta que a gente está aqui esperando, tá? Você falou de algumas doenças que impossibilitam a reposição hormonal, né? A trombose, o câncer de mama, um problema cardiovascular. Agora, e as pessoas, as mulheres que têm histórias familiares? Por exemplo, a mãe teve câncer de mama, tem um problema de trombose na família. Elas também não podem? Não é contraindicação. Então, o antecedente familiar exclusivamente, sem ter nenhum outro tipo de problema, não é contraindicação para reposição hormonal. Essa é uma pergunta importante porque eu vejo muitas mulheres que estão sofrendo com a menopausa e elas acabam não tomando o hormônio por medo do câncer de mama. Então, é importante a gente orientar que isso começou há mais ou menos 20 anos, teve um estudo mundial chamado WHI, e esse estudo, naquele momento, mostrou que quem tomava hormônio tinha mais câncer de mama.
Só que 20 anos depois desses estudos, esse estudo foi revisto, reestudado, e concluiu-se que, na verdade, isso não aumenta a chance de câncer de mama. Então, hoje, o que a gente sabe é que para as mulheres que precisam, é seguro utilizar a reposição hormonal sem ter o medo de câncer de mama. Se você já teve câncer de mama, não vai poder usar, porque vai influenciar na doença mamária. Agora, o antecedente familiar isolado não vai ser contraindicação para você tomar hormônio. Você falou que a gente entra na menopausa principalmente quando cai o nível de estrogênio. É só esse hormônio e é esse hormônio que precisa ser reposto? Porque às vezes eu ouço falar de progesterona, estradiol é a mesma coisa que estrogênio. Explica um pouquinho isso pra gente. Então, os hormônios, eles são produzidos em vários locais no organismo da mulher, principalmente nos ovários. O grande hormônio responsável por essa proteção é o estrogênio, né? O estradiol é um tipo de estrogênio, mas também o ovário produz outros tipos de hormônios, como a progesterona e a própria testosterona. A mulher produz testosterona, não é só o homem, tem um papel importante na vida da mulher. Então, quando, na verdade, essa queda hormonal acontece, ela acontece porque os ovários param de funcionar. Então, o estrogênio cai, mas também cai a progesterona, também cai a testosterona. Por isso que algumas mulheres, por exemplo, como eu falei, vêm de um casamento com uma vida sexual super saudável, mas de repente tem uma diminuição de libido nessa fase da pós-menopausa, porque a testosterona também cai. Então, quando a gente propõe a reposição hormonal, a gente não faz a reposição hormonal só de estrogênio. A gente tem que fazer de estrogênio e de progesterona e também de testosterona. Testosterona está ligada à libido e progesterona está ligada ao quê? Quando a gente faz a reposição de estrogênio, o estrogênio ele tem uma ação muito específica no útero das mulheres. Então, o estrogênio, quando a gente repõe, ele vai fazendo com que a camada interna do útero vá ficando espessada. E, eventualmente, esse espessamento pode levar a algumas doenças. Para proteger o útero, é que a gente, além de dar o estrogênio, a gente dá a progesterona, porque a progesterona vai proteger o útero. As mulheres que, por algum motivo, tiveram que tirar o útero, por exemplo, por mioma, elas que foram esterectomizadas, a gente pode fazer a reposição hormonal só com estrogênio. Não há necessidade da progesterona, porque elas já não têm mais o útero. E a testosterona nós vamos repor nas mulheres que precisam, porque às vezes só com o estrogênio é suficiente para melhorar todos os sintomas. Perfeito. Vou te pedir 2 minutos para organizar as perguntas, já a gente vê aqui na tela e aí a gente passa as respostas para as telespectadoras, tá bom? Continue aqui, porque já, quem sabe a sua resposta não vai ser a escolhida para o doutor responder, né, a sua pergunta. Então, fica aí com a gente, pode mandar se você ainda não mandou no 119 5045 1840. Agora eu estou de volta aqui com o doutor Alessandro Neves e contigo, né, com a sua pergunta. Então, sinta-se aqui, sentada nesse bate-papo. Vamos passar já para a pergunta na tela? Então, vamos lá, a primeira pergunta. Gente, lembrando que a pergunta de uma é sempre ótima para todas, porque a gente é muito parecida. Olha, tenho 46 anos e de uns 5 anos para cá, minha menstruação tem sido muito regular, o que antes não acontecia. Mas as cólicas aumentaram muito e dores de cabeça que antes também não ocorriam. Tem a ver com a menopausa? Eu entendi que é regular a menstruação, né? Talvez fosse irregular a vida toda e agora está direitinho. Não tem. Ela está fora da faixa etária. A maioria das mulheres tem a menopausa ao redor dos 50 anos, pode acontecer um pouco antes, um pouco depois. A gente chama de precoce quando é antes dos 40, mas o primeiro sinal, né, o grande espelho hormonal da mulher é a menstruação. Então, se a mulher está menstruando todo mês direitinho, a chance dela estar na menopausa é muito baixa, porque o primeiro sinal da menopausa é a irregularidade, as menstruações começam a falhar. Não é impossível que ela esteja, ela precisaria fazer uma dosagem hormonal, mas enquanto a sua menstruação estiver regular, é um sinal de que você ainda está longe da menopausa. Agora, é normal nessa idade surgirem essas cólicas fortes, dor de cabeça? Não é normal. Normalmente, as mulheres que sofrem de cólica, e a gente sempre pensa em uma doença que é a endometriose, elas começam cedo, começam aos 20 anos, e nessa fase já é aquele período onde começa a diminuir. Então, surgir as cólicas menstruais com essa idade e também a dor de cabeça não é normal. Pode ser o quê? Pode ser um mioma, que os miomas eles podem causar dor e cólica menstrual.
Pode ser um pólipo, que é um tumor benigno que cresce dentro do útero, e a gente consegue investigar através do exame e através da ultrassonografia. Então, as hipóteses diagnósticas principais vão ficar mesmo com o mioma e com o pólipo. A endometriose a gente não pensaria, porque senão ela teria essa dor durante toda a vida. Tá joia. Próxima pergunta na tela. A gente vai aprendendo aqui, hein? Fiz uma cirurgia de esterectomia total, retirada do útero, né? Para quem não sabe. Após 8 meses, comecei a sentir fortes dores na mama, a ponto de não conseguir nem ficar sem o sutiã para dormir. Isso tem me afetado muito e já faz mais de um mês. Então, a informação que ela deu para a gente é que ela tirou o útero, ela não falou dos ovários. Quando uma mulher retira o útero por qualquer motivo, mas não mexe nos ovários, a produção hormonal permanece normal, inalterada, porque são os ovários que produzem os hormônios e não o útero. Se ela tirou os ovários, aí sim ela já está na menopausa, então pode ser que tenha alguma influência na mama. Agora, uma informação importante, a dor mamária, embora seja incômoda e precise ser avaliada, ela raramente significa uma doença maligna, raramente uma doença grave. Então, normalmente não há necessidade de preocupação com dor na mama, mas se está incomodando, vale a pena uma avaliação médica. Com certeza. Próxima pergunta, vamos lá. Até que idade posso fazer reposição hormonal? Essa é uma pergunta que, na verdade, não existe uma resposta absoluta. Para quem tem menopausa precoce, então quem entrou na menopausa antes dos 40 anos, é obrigatório fazer a reposição hormonal, no mínimo, até a idade da menopausa normal, que seria os 50 anos. Quem começa a reposição hormonal na fase esperal, ao redor dos 50 anos, na verdade, é muito individual. Alguns falam em 5 anos, outros em 10 anos, já se fala em fazer para o resto da vida. Então, hoje em dia, a gente individualiza. Cada mulher vai ser tratada de uma forma, mas em média, eu diria que 10 anos. Perfeito. Fazer uma pergunta minha aqui, doutor. Você já falou que o comprimido é o que hoje em dia é menos indicado, né? Mas a gente tem outros tipos de reposição hormonal. Qual é a sua preferida? Eu tenho uma preferência e as minhas pacientes têm estado muito satisfeitas com o implante. Aliás, ontem a gente perdeu o doutor Elcimar Coutinho. É verdade. Né? Alguém que contribuiu tanto com esses implantes hormonais, né? Uma contribuição importante para nós mulheres. Um abraço forte para toda a família. Que o Espírito Santo conforte o coração de vocês, viu? É uma perda grande para a medicina brasileira mesmo. Com certeza. Então, o implante hormonal seria o ideal, que é o implante subcutâneo. Exatamente. Eu prefiro porque o implante, ele dá a possibilidade para o médico individualizar o tratamento. Porque você tem nas farmácias, né, os medicamentos que já vêm prontos, nas dosagens prontas. Mas o implante permite que a gente avalie a mulher, decida qual tipo de hormônio e qual a quantidade, baseado no biotipo, no peso, nas características de pele, de cabelo, se perde cabelo, se tem acne. E aí a gente consegue colocar a quantidade e o tipo de hormônio para aquela mulher. Eu, semana passada, atendi 2 amigas que vieram juntas, já vieram para o implante. Mesma idade, só que uma saiu com um tipo de composição e outra saiu com outro. Então, a minha preferência pelo implante se dá por essa possibilidade. Se a mulher faz atividade física, se ela malha, a gente consegue colocar um hormônio para fazer com que favoreça o ganho de massa muscular. Hoje tem a gestrinona, que tem 2 efeitos colaterais que as mulheres gostam, né, que é o chamado chip da beleza, popularmente, que é a diminuição de celulite e a hipertrofia muscular. Então, você consegue, para cada mulher, dar o tratamento adequado para ela. Por isso que eu prefiro ir fora, que sendo um implante absorvido embaixo da pele, você não tem aquele inconveniente de engolir o hormônio. Maravilha. Próxima pergunta, vamos para a tela então. Quanto tempo dura a menopausa? Tem algum alimento que aumenta o calor noturno? Olha, o tempo de menopausa, na verdade, assim, por definição, a menopausa é a última menstruação, né? Esse período de transição a gente chama de climatério. Normalmente, ele começa 2 a 3 anos antes da última menstruação e pode durar até 5 anos depois, mas isso é muito individualizado. E o que a gente recomenda, na verdade, são medicamentos que não estimulem. Então, diminui, por exemplo, cafeína, excesso de chocolate. E, sem dúvida nenhuma, a soja é uma
um elemento natural que ajuda e atividade física, sem dúvida nenhuma. A soja ajuda muito. Qualquer mulher pode fazer o consumo ou não? Aquelas que tiveram câncer de mama não podem? Não, qualquer mulher pode fazer o consumo de soja, não tem problema nenhum. E a soja, na verdade, não vai tratar a menopausa, ela vai aliviar sintomas. Porque foi aquela pergunta que você fez. Às vezes alguma mulher pode estar se perguntando, nossa, eu tive câncer de mama, o que eu faço? Então, nós temos algumas opções, obviamente que não é reposição hormonal, mas nós vamos utilizar algumas estratégias para tratar os sintomas. Então, se o sintoma é calor, insônia, a gente vai atacar isso. Se é secura vaginal, hoje a gente tem o laser que pode melhorar a secura vaginal. Então, aí a gente vai trabalhar nos sintomas e na prevenção das doenças cardiovasculares e ósseas. Mas nós não vamos estar tratando a menopausa. Então, mesmo para quem tem contraindicação de tomar hormônio, existe a possibilidade da gente oferecer algum tratamento para essa mulher. Ela não vai ficar abandonada. Soja, tintura de amora. Ou também medicações. Por exemplo, quem sofre muito com os calores e insônia, a gente pode entrar com antidepressivo, por exemplo. Então, tem algumas medicações que vão melhorar a qualidade de vida dela. Tá vendo só a importância de você não ficar aí sofrendo sem conversar com o médico? Conversa com o médico e a gente tem que romper essa barreira do preconceito, de ter constrangimento. Confie no seu médico, ele precisa ser seu amigo, tá bom? Próxima pergunta, então, na tela. Extrato de amora, acabei de falar, auxilia a falta de hormônio? Então, aí vai melhorar os sintomas. Assim como a soja, não vai tratar a menopausa, mas sem dúvida nenhuma, para quem não pode tomar, vai ajudar na melhora dos sintomas. Próximo na tela. Tenho 49 anos e não tenho libido. O que devo fazer? Essa é uma pergunta que é frequente nos consultórios, mas tem que ser individualizada. Nem sempre a falta de libido está relacionada com a parte hormonal. Então, quando a gente vai tratar de uma mulher que tem falta de libido, a gente não pode encará-la sozinha. A gente tem que ver sempre o relacionamento, o casamento. Muitas vezes é um problema psicológico e muitas vezes é um problema de relacionamento. A gente sabe que, principalmente para a mulher, o sexo não é apenas uma questão física. Existem muitas coisas envolvidas. Então, uma mulher com diminuição de libido é uma séria candidata a fazer uma avaliação minuciosa, porque hoje o que está acontecendo? A paciente vai nos consultórios com essa queixa e sai com uma receita de testosterona. E a maioria das vezes não melhora, porque nem sempre é o hormônio a causa. Muitas vezes o casamento precisa de um upgrade, né? Precisa ter uma conversa mais sincera, uma conexão nova, maior, né? De você sentar com o teu marido e poder falar um pouco abertamente sobre o que você está sentindo. E às vezes a rotina é pesada, né? A gente vai se distanciando e nem percebe. E aí a coisa vai complicando. Não deixa complicar, não. Você sabe, Cláudia, que as mulheres que têm problemas de libido, as que têm os melhores resultados, são aquelas que trazem o marido para consulta. Infelizmente é a minoria, mas a gente tem os melhores resultados quando a parceria participa. Maravilha. Eu tenho certeza que foi muito útil essa nossa conversa, espero que você tenha gostado. Eu só queria fazer uma pergunta, que eu nunca perguntei isso para um ginecologista. Algumas dermatologistas hoje indicam cremes para o rosto, anti-envelhecimento, com um pouquinho de estradiol. Ok isso? Ok. Do ponto de vista do ginecologista? A paciente só precisa fazer a avaliação se ela não tem contraindicação a usar hormônios. Se não houver contraindicação, não tem problema nenhum. Joia, porque eu sempre falo nas minhas redes sociais que os meus cremes têm um pouquinho de hormônio feminino e elas me perguntam muito, né? E eu falo, gente, não posso muito falar nada disso, porque tem que conversar com o ginecologista, com o dermatologista. Se não tiver contraindicação, não tem problema. Às vezes, mulheres que têm problema de acne, e a gente vai fazer reposição hormonal, a gente põe um pouquinho mais de estrogênio também. Perfeito. Doutor Alessandro Neves, maravilhoso, né, gente? Ele está no site dralessandroneves.com, entra lá porque tem mais informações. E se você quiser marcar para bater um papo, é o 11 3044 2026. 11 3044 2026. Dá para fazer consulta via Skype, pelo telefone? Dá para fazer sim. Então dá para atender todo o Brasil, que facilita, né? Coisa que a gente descobriu graças à pandemia. Exatamente. Hoje não tem barreiras, hoje não tem fronteira, hoje estamos mais próximos. Isso é maravilhoso.